Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina da Coco Presbyterian Church. Esse é o nosso culto em português, é o ministério em português que eu faço aqui na internet, através da Coco Presbyterian Church. Eu sou pastor de uma igreja americana aqui nos Estados Unidos e aqui na Flórida. Então, se você mora perto de Coco, no Brevard County, faz uma visitinha pra gente, né? Nossa escola dominical às 9h15 e o culto às 10h30. Então faz uma visitinha, vem estudar a palavra, vem cultuar a Deus, é tudo em inglês. Então esse é o único ministério em português que a gente tem. Tem o Pingo de Prosa que eu lanço durante a semana, mas é como culto, né? Um pouquinho maior, um pouquinho mais esticado, né? É uma meditação, né? Eu coloco alguma música, faço alguma coisa um pouco diferente do que eu faço durante a semana com um Pingo de Prosa. Mas esse é o objetivo. Nós começamos isso na época que o Covid apareceu. O pessoal ficou trancado em casa, não podia ir para a igreja. Então nós resolvemos eles começaram esse ministério, né? O Covid veio, foi, está voltando de novo e nós estamos firmes aqui, né? A ideia é te abençoar, te edificar, trazer uma palavra de Deus para você, né? Então esse é o nosso objetivo aqui e eu gostaria que você orasse por nós, mas gostaria que você também se inscrevesse no nosso canal, né? Nesse canal que você está assistindo o vídeo, que chama Um Pingo de Prosa, que é o que eu tenho os vídeos durante a semana. Então eu gostaria que você orasse por nós, que se inscrevesse no canal e que compartilhasse esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja, né? Não estamos fazendo concorrência com ninguém, nem podemos fazer concorrência com ninguém. A ideia é simplesmente te abençoar, adicionar alguma coisa a mais na tua caminhada cristã, para que seja uma bênção a tua vida e a tua fé, né? Então esse é o nosso objetivo. E um dos objetivos é orar por você. Então deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos por esse instante. Te agradecemos pelas pessoas que estão se conectando conosco, estão assistindo esse vídeo e pedimos que o Senhor as abençoe, ó Deus. Te agradecemos que o Senhor não está limitado a tempo e a espaço. E pedimos que o Senhor realmente as abençoe. Toque na vida, na saúde, na mente, no coração, ó Deus. Abençoa a família, ó Deus. Abençoa o trabalho, as finanças nessa época tão difícil que o mundo inteiro está passando. Abençoa as finanças, ó Deus, o trabalho, as atividades, o emprego. Dá graça para elas, ó Deus. E sustenta, e abençoa, e edifica, e transforma. E usa essas pessoas, ó Deus, para a glória do teu nome. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como a gente faz toda semana, eu ponho uma musiquinha, né? Eu caço uma musiquinha. Normalmente eu vou lá no fundo do baú e caço uma música que eu conhecia. Conheci o povo que fez, que compôs, que cantou, que gravou. Usei quando eu era pastor na igreja no Brasil, usava essas músicas. Então é uma viagem, uma viagem ao túnel do tempo, né? E para alguns de vocês é uma grande novidade, vocês nunca viram, né, pessoal? Se você é mais novo, você nunca viu. E para vocês que são mais idosos um pouquinho, para relembrar essas músicas que foram uma bênção na nossa vida. Então vamos ouvir a música de hoje. Com toda força e razão.
Lembrou? Conhecia? Talvez não, né? Talvez não. Mas é uma bênção. De qualquer forma, é uma bênção. Essas músicas são uma... Hoje eu estou numa série, estou terminando hoje. Pelo menos esse é o meu alvo. Vamos ver se eu consigo. Vai terminar um projeto, um plano, né? Eu estou compartilhando mensagens baseadas num livro que eu escrevi, que está disponível no Amazon. Você vai ver a foto do livro aí. Então, esse é o livro lá que eu tenho, que chama Servos Desconhecidos. Meditações, pequenas mensagens, baseado em pessoas que foram uma bênção para outras pessoas e que a gente conhece muito pouco delas. Nós quase não conhecemos nada, né? Muito pouco. Então, existem várias pessoas, né? Claro que eu não fiz de todas elas, né? Eu fiz de algumas. Quem sabe futuramente a gente vai ter o servo desconhecido número 2, né? Com outros servos desconhecidos, né? Porque tem muitos servos desconhecidos na Bíblia, né? Pessoas que foram uma bênção, pessoas que foram usadas por Deus e que a gente simplesmente não conhece quase nada dessas pessoas. Hoje nós vamos ver 4 pessoas. 4 pessoas ao mesmo tempo. É uma história extraordinária. São os 4 leprosos que salvaram uma cidade. E não só uma cidade, salvaram um reino, mas os 4 leprosos que salvaram uma cidade. Uma história muito conhecida, provavelmente você conhece a história, já ouviu. Se não, você vai ver que história maravilhosa. Essa história está lá no 2º livro de Reis. 2º livro de Reis, capítulo 7, versículo de 1 a 9. Então deixa eu ler para você aqui a história. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, aos quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, cavalos, jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas-vindas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. E essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te pedimos que o teu Espírito fale conosco, que o teu Espírito use a história desses leprosos para nos edificar, nos transformar, nos desafiar. Dá graça para nós, ó Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. A gente não sabe nada desses leprosos. Nada, absolutamente nada, né? Não sabemos quem eram, sabemos só que eles salvaram Samaria. É a única coisa que nós sabemos. A história se encontra nesse capítulo 7 aqui, é uma história muito interessante. O rei da Síria, ou Arã, como era conhecido, cercou Samaria, né? Vieram, conquistando um exército poderosíssimo, veio para Samaria. E naquela época, o que os reis faziam? Para evitar a morte dos seus soldados, eles faziam o seguinte: eles chegavam e cercavam a cidade. As cidades normalmente já eram muradas, né? Não tinha muralhas, então era mais fácil, né? A pessoa chegava, cercava a cidade, ninguém entra, ninguém sai. O pessoal acampava,
trazia mantimento, usava o mantimento da terra, né, dos campos dos inimigos, etc. E, tal, e ele sentava ali e ficava esperando. Esperando o quê? Esperando a morte chegar, como diz a música brasileira, né? Esperando a morte chegar. Acho que é do Raul Seixas, né? Esperando a morte, espera a morte chegar. Né? Ele simplesmente come, joga, faz, acontece, treina, não sei o quê. E o pessoal lá dentro, o pessoal lá ainda tem água, o pessoal tem comida, mas vai comendo, vai bebendo, vai comendo, vai bebendo, e de repente acaba a comida. Normalmente os reis de dentro da cidade, normalmente eles veem a situação e pedem, como diz o pessoal lá em Minas, pede pinico. Chega pro rei e fala, não, vamos fazer as pazes, né? A coisa tá feia aqui, nós estamos precisando de comida aqui. Né? E tem hora que isso não acontece. O que acontece? O pessoal começa a morrer de fome. E aí fica fácil, a invasão fica fácil, porque você não vai ter resistência, o pessoal tá fraco, tá sem comida, né? O pessoal morreu, então fica fácil invadir. Né? Então corta a morte dos soldados invasores, né? Porque não precisa lutar, simplesmente espera o pessoal morrer, e ninguém sai, e ninguém entra. Então é isso que o Sírio chegou, fez isso. E o profeta disse, não vai, né, você vai ter comida, né, Deus vai dar um jeito de mandar comida. E o capitão até, né, riu, falou que ainda que Deus derrame do céu, vai ter alguma coisa. Eliseu falou, vai, você não vai ver, você vai ver e não vai comer. Vai ver e não vai comer. Então chegou todo mundo desesperado, incluindo o rei, o pessoal começa, né, aí fome é algo extraordinário. Né? Fome é algo extraordinário, porque aí as pessoas começam a partir para extremos. E um dos extremos aqui foi canibalismo. Né? Pessoas com menos filhos para poder sobreviver. E o que Deus fez? Deus mandou um barulho no acampamento sírio e o pessoal pensou que eram os inimigos chegando, que Israel tinha contratado inimigos do Egito, de outros lugares e tal, e eles falaram, gente, a coisa tá feia, de noite você escuta o barulho, parece o barulho de um exército, e a turma aloprou e saiu correndo, deixou tudo para trás, ó, pernas para que te quero, pernas para que te quero, deixaram tudo para trás. Não, agora tem o outro lado da história. Na porta da cidade tinha 4 leprosos sentados lá, coitados. O leproso, você sabe que o leproso naquela época era todo problema de pele era chamado de lepra. Não importa se era coisa séria ou se era simplesmente algo superficial. Você tinha algum problema de pele, opa, isso aí pode... Porque ninguém, não tinha médico, então você não sabia o que era, isola a pessoa. Então as pessoas eram mandadas para fora da cidade, moravam em campo, não podiam vir para dentro da cidade, eram totalmente isoladas, viviam uma vida miserável. Então esses 4, a hora que os sírios chegaram, eles não conseguiram entrar na cidade. A cidade fechou a porta e falou, vocês não podem entrar não, vocês ficam lá de fora. Como os sírios não atacaram, eles ficaram, né, tudo bem. Só que o problema é que vai morrer de fome, porque a comida deles dependia das migalhas do pessoal da cidade, não tinha comida na cidade. E doente, e aí eles pensaram, falaram, olha, se a gente entrar na cidade, se eles tiverem misericórdia suficiente, muita misericórdia, eles vão deixar a gente entrar na cidade, o que vai acontecer? Nós vamos morrer de fome. Se a gente ficar do lado de fora, aqui na porta, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos morrer. Por que a gente não vai lá no acampamento do Sírio e pede misericórdia para eles, pede um pouco de comida, né? O máximo que eles podem fazer com a gente é matar a gente. Vamos morrer de qualquer jeito. Né? Se a gente morrer, morreu. Não é uma má ideia. Então vamos lá. E os 4 resolveram ir no acampamento, de noite. Foram pro acampamento. Na hora que chegaram no acampamento, o acampamento vazio, porque os sírios tinham corrido, fugiram do barulho do exército de Deus. E aí eles chegaram lá, entram, olha, cadê? Não tem ninguém, comida lá, o fogo, cozinhando coisa, foram lá, comeram, fizeram, aconteceram, pegaram o ouro, sai, guarda, pega mais não sei o que, entra na outra tenda, mas aí de repente eles caíram na real. Olha, gente, a cidade lá está morrendo de fome. E nós estamos aqui comendo, bebendo, com ouro, prata, roupa.
E aí o versículo 9 é um versículo extremamente poderoso. Diz assim: então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e anunciemos a casa do rei. A casa do rei. Então eles voltaram, foram na cidade e anunciaram o que viram. O rei, a princípio, não acreditou muito, mandou alguém para checar, checou, falou: o que eles estão falando é verdade. Aí abriram os portões da cidade e o povo saiu correndo para o acampamento sírio para comer e beber, porque eles estavam esfomeados. E é nessa saída galopante do povo que aquele capitão, que Eliseu falou que não ia, ele ia ver, mas não ia comer nem beber, é atropelado e morto. Essa história tem muitas lições para a gente, queridos, muitas lições. É uma história, tem lições para evangelismo, não é não? Boas novas. O mundo está faminto, morrendo aí, e nós não fazemos bem porque nós estamos aqui sentados, igrejas que não fazem nada porque o pessoal está só comendo e não quer compartilhar a graça de Jesus. Então é uma mensagem extraordinária a respeito de evangelismo, de que nós, hoje, eles falam, hoje é um dia, esse dia é dia de boas novas, e não fazemos bem em nos calarmos. Importante você saber disso. Mas não era essa lição, mas é uma lição boa que a gente tira, mas eu gostaria de compartilhar outra lição com você. A lição é a vinda de a ajuda que vem de uma fonte inesperada. Essa é uma lição extremamente importante para nós. É você não esperar. O que você espera de um leproso? Aquele povo não esperava nada dele, só trabalho. Trabalho, despesa, quando eles tinham que doar para eles, e risco, porque se fosse lepra mesmo, se fosse uma doença perigosa e tal, podia até pegar a doença nele. Então, por isso que eles ficavam longe, afastados, não podiam chegar perto de ninguém. A lei dizia que quando eles chegavam a tantos pés, eles tinham que pôr a mão na boca e gritar: imundo, 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 né? Não podia chegar perto, muito menos encostar. Isso aí a gente valoriza quando Jesus toca nos leprosos, né? O toque de Jesus, porque ninguém podia encostar, ninguém podia chegar perto deles. E Jesus toca neles. Mas é esse povo, não é eles recebendo alguma coisa, mas é esse povo dando alguma coisa. Quer dizer, não entrava na cabeça deles que tinha que ser o leproso que vai ajudar a gente. Inesperado. Uma fonte inesperada. Eu nunca pensei que... Já pensou os samaritanos? O rei já pensou: nós estamos sendo salvos por 4 leprosos. Nunca pensei, né? Totalmente inesperado. Nunca imaginei que isso podia acontecer. Nunca imaginei que isso podia acontecer. Que eles aqui salvariam a cidade. É claro que Deus foi quem salvou, Deus que fez o barulho, etc e tal, mas eles podiam muito bem ficar quietos, comer, morar ali no acampamento, e a cidade ia morrer de fome. Mas eles resolveram fazer alguma coisa. E muitas vezes, queridos, a gente é abençoado de uma forma inesperada. Você não está contando com aquilo e alguém chega e fala: olha, queria fazer isso. Queria fazer isso para você. Queria te ajudar aqui, queria te ajudar. Mas você... Sim. E muitas vezes, queridos, é a gente que tem que fazer isso. As pessoas não vão esperar de nós. Né? Quantas pessoas nesse mundo estão andando nesse mundo, né, sofrendo, e tem problema com crente. E na hora do aperto, é o crente que vai lá e fala: olha, deixa eu ajudar aqui. Está precisando. Como é que eu posso te ajudar? Aquele choque. É aquele choque, né? E fala, a Bíblia fala que é como derramar, né?
brasa viva na cabeça da pessoa, queima, é um choque, que é uma pessoa completamente inesperada, fonte completamente inesperada. Nunca pensei que aquela pessoa ia ser a pessoa que ia me ajudar na hora do aperto. Eu esperava que era o irmão, eu esperava que era um familiar, eu esperava que era o pessoal da igreja, mas aquela pessoa. E muitas vezes Deus faz isso com a gente, queridos. Deus coloca pessoas na nossa vida que a gente nunca espera para nos ajudar. E muitas vezes Ele vai fazer o inverso. Ele vai colocar a gente na vida de pessoas que nunca esperavam que nós seríamos aqueles que iriam ajudar. Então essa é uma lição extremamente importante. Existe uma outra lição que eu quero compartilhar com você que é extremamente importante nessa história aqui, que é a ajuda que vem dos rejeitados. Não é só inesperada não, mas aqueles que são rejeitados. Os leprosos eram tratados muito mal naquela época. Hoje em dia existem hospitais, hoje em dia existe tratamento, hoje em dia existe muita coisa. Mas naquela época era simplesmente rejeição. Naquela época era isolamento. Naquela época era viver fora da cidade. Se entrasse na cidade ia ser apedrejado. Então eles viviam em cavernas, né, isolados. O pessoal, a família tinha que levar comida para eles e tinha que deixar a comida, sair, aí eles vinham, comiam, falava de longe, aquele negócio todo, né, tudo, né, o corpo, a pele, tudo estragado. Eles eram rejeitados. E é esse povo, são esses homens, 4 homens, totalmente rejeitados. Tanto é que eles foram rejeitados de tal forma que eles ficaram do lado de fora. Quando os sírios chegaram e cercaram a cidade, os 4 ficaram lá de fora. Ninguém deixou eles entrar, vai morrer aí fora. Completamente rejeitados. E é isso que Deus usa, é essa situação, e são esses homens que Deus usa para salvar a cidade, aqueles que a cidade rejeitou. E nós temos que aprender a fazer isso. Muitas vezes Deus vai fazer isso com a gente só para a gente ver se cria vergonha na cara. Aquelas pessoas que a gente não gosta, a gente rejeita, a gente quer distância delas, e Deus vai usar essas pessoas muitas vezes para ter misericórdia da gente e nos ajudar. E muitas vezes vai ser o invertido. Pessoas que nos odeiam, pessoas que não gostam da gente, pessoas que nos rejeitam, pessoas que não gostam da nossa fé, não gostam daquilo que nós fazemos, não gostam da palavra de Deus, não gostam de Deus, não gostam de rejeitam, nos rejeitam totalmente, ou no trabalho, na família, seja lá o que for, nos rejeitam, não querem que a gente chegue perto delas. Deus vai usar a gente para resgatá-los, para ajudá-los, para abençoá-los. E é muito importante que a gente aprenda esse processo de Deus, de usar aqueles que a gente não confia, não gosta, rejeita, a gente não espera. Então essa é a grandes lições na história desses 4 homens aqui. A gente não sabe o nome deles, não sabe o que aconteceu com eles. Uma coisa nós sabemos: eles foram usados, foram servos desconhecidos e ainda leprosos para piorar a situação, que Deus usou para salvar uma cidade inteira. E provavelmente o reino, porque aquela ali era a capital da cidade. Se os sírios controlam a capital da cidade, o rei, eles iam controlar o país inteiro.
E provavelmente ia ter coragem suficiente para avançar para Judá e Jerusalém. Então Deus usou os 4 leprosos, desconhecidos, para salvar uma cidade inteira, um reino inteiro. É uma história extraordinária da graça e da misericórdia de Deus em usar aqueles que nós rejeitamos, aqueles que nós nem esperamos ajuda, e é de lá que a ajuda vai vir. E Deus vai usar essas pessoas não só para nos ajudar, mas muitas vezes vai usar a gente para usar pessoas que nos rejeitam e que nem esperam que a gente seja capaz de ajudar. Então essa mensagem é extraordinária para cada um de nós, e é isto que Jesus pediu aos seus discípulos para estarem prontos para fazer. Amar o próximo, amar o inimigo, amar. Vamos ajudar, precisa de ajuda, a gente vai tentar ajudar. Mesmo eles não querendo, não esperando, mesmo eles rejeitando, a ajuda está vindo da gente. Então essa é uma mensagem extraordinária para cada um de nós. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, pela experiência, pela história desses 4 homens. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos use, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor põe pessoas na nossa vida para nos ajudar. Muitas vezes nós nem conhecemos direito. E nós sabemos que vem da Tua graça, Senhor. Mas põe a gente na vida de outras pessoas também, ó Deus, para abençoá-las, ajudá-las e compartilhar do Teu amor e da Tua graça para com elas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter parado aqui. Por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com os teus amigos. E eu espero te ver durante a semana no nosso Pingo de Prosa, nesse mesmo canal. Se não, a gente se encontra domingo que vem, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe.